Minha filha tem 1 ano e 8 meses, não almoça nem janta. Não sei mais o que fazer. Uma das dúvidas é: os alimentos oferecidos ao bebê e rejeitados serão aceitos futuramente? Se for um alimento familiar que você sempre come, que sempre tem na sua casa e que o bebê sempre tem oportunidade de ver você comendo, se é um alimento que ele está familiarizado a ele, provavelmente sim. Provavelmente o bebê vai ver você comendo, vai ver que aquele alimento está sempre presente e algum dia, quando ele se sentir confortável, ele vai querer levar aquele alimento à boca. Então, vai depender da exposição, da oportunidade, da familiarização que esse bebê vai ter com o alimento, para ele querer incluí-lo na sua alimentação. Introdução alimentar bebês prematuros. O que acontece? Bebês prematuros é um caso à parte, porque como o bebê, dependendo da idade gestacional que ele nasceu, a gente precisa avaliar o nível de desenvolvimento que ele tem para receber o alimento. Ele tendo o desenvolvimento, depois vai seguir naturalmente. E aí o que acontece? Bebês prematuros, eles tendem a ter uma dificuldade maior com a questão do processamento sensorial, porque é uma das últimas coisas que é formada no útero. Né? É o último órgão que é formado, é a questão do processamento sensorial. Então, pode ser que o bebê tenha mais dificuldade com as texturas. E aí tudo é avaliado. Então, sempre introduzir de acordo com a idade corrigida da criança. Cuspir ou jogar pode significar que ele não quer mais comer? Sim, pode significar. Dependendo do contexto que ele faz, que ele tem esse comportamento, pode ser um sinal dele que ele não quer mais o alimento. E a gente precisa avaliar em qual momento ele faz isso, né? Em qual momento da refeição que ele está tendo esse comportamento. Minha filha tem 1 ano e está fazendo isso, joga tudo no chão e não leva nada à boca. Uma criança de 1 ano, a gente precisa avaliar o motivo dela não estar comendo e dela estar jogando sempre os alimentos à boca, sempre os alimentos no chão. É uma questão comportamental, como que a família reage, como que é a rotina dessa criança, o que ela vivencia mais ao longo dos dias, onde ela come, como que é o ambiente onde ela come. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Alude. Depois da alimentação, quanto tempo depois posso dar a fórmula? A fórmula, diferente do leite materno, tem a questão da interação de nutrientes. Então, de grandes refeições, a gente espera entre 1h30 e 2 horas para ofertar a fórmula, tá? Porque tem competição entre 2 micronutrientes, que é o cálcio e o ferro. Então, a gente precisa esperar esse tempinho depois da refeição para só então ofertar a fórmula. Minha filha tem 1 ano e 8 meses, não almoça nem janta. Não sei mais o que fazer. Nina, a gente precisa avaliar o porquê dela chegar nesse ponto de não almoçar e não jantar. Como que é o comportamento alimentar na casa? Como que está o ambiente dessa criança? O que acontece quando ela não come? Tem substituição de refeição? É substituído por lanche? Como que é a rotina dela? Qual que é o padrão de alimentação dela? O que ela come no restante do dia? Quais são os alimentos que ela aceita? Então, a gente começa a partir do que a criança já aceita e a partir do que ela come. E aí, a gente vai evoluindo a partir do que é confortável para ela, né? Para depois ir incluindo os outros alimentos. Então, a gente precisa avaliar uma série de questões para entender o que levou a sua filha a recusar as refeições. Porque, com certeza, aconteceu alguma coisa e se deve a algum motivo. Então, a gente precisa entender esse motivo e avaliar. A Rafa: comecei a introdução alimentar há 3 semanas e sou tão tranquila. Creio que isso tem ajudado muito. Com certeza, Rafaela. Com certeza, a sua tranquilidade, a sua confiança, a sua esperança tende a facilitar muito, porque é isso que o seu bebê sente, é isso que você transmite a ele. Então, toda essa tranquilidade que você está transmitindo para o seu bebê
facilita no momento da refeição. Pensa um ambiente cheio de estresse, cheio de medo, cheio de receio, né? Como eu disse para você, toda essa energia, ela é transmitida ao bebê e o bebê sente, ele sente essa emoção. E isso pode fazer com que ele recuse mais, porque ele sente essa insegurança. E aí ele tem medo e não come. Então continue tranquila que eu tenho certeza que vai evoluir muito bem. A Carla: como fazer quando a criança comia frutas e verduras e depois para por volta dos 4 anos? Mas o que aconteceu para ela parar, para ela recusar os alimentos? Foi um comportamento isolado e aí como que você reagiu a esse comportamento? Você parou de ofertar? Você forçou? Você pressionou? Você distraiu? Então a gente tem que avaliar como é o comportamento da criança ao longo do dia. E se ela excluiu alguns alimentos, se ela excluiu grupos alimentares, então com certeza a gente precisa avaliar o motivo dessa exclusão, né? O porquê dela ter excluído esses alimentos. Porque uma criança de 4 anos que já tinha um padrão de comer, né? Aconteceu alguma coisa isolada para ela recusar os alimentos. E aí a gente precisa voltar no tempo e entender o que levou essa criança a recusar. Sempre, tudo, quando você pensa no seu filho, a gente precisa entender os motivos. E sempre vai haver um motivo. A recusa alimentar não é um fato isolado. Ela é só a pontinha do iceberg. E o que tem por trás dela? Se há uma recusa alimentar, há um problema, né? E é por isso que a gente precisa investigar. Qual é esse problema? O que levou a criança a recusar? O que levou a criança a ter esse padrão de alimentação? Porque ela come o que ela come por algum motivo. Então, quando a gente entende isso tudo, quando a gente começa a avaliar, a gente tende a conseguir a ajudar mais a criança, a ajudar mais o retorno dela para a aceitação dos alimentos. Patrícia: como agir quando ele trava a boca quando oferta com colher, mas leva a mão com o sabor na boca? Se ele trava a boca com a colher, então significa que ele não quer ser alimentado pela colher. O que a gente tem que fazer? Permitir que ele seja alimentado de outra forma. Se ele está interessado em levar a mão com sabor à boca, então isso está despertando algo nele, ele está curioso com esse sabor. Mas às vezes com a colherzinha ele se sente inseguro, né? Ele se sente receoso em ser alimentado daquela forma. Então a gente precisa evoluir. Quando algo não está funcionando, gente, não adianta a gente querer continuar fazendo o que está dando errado. A gente tem que mudar. Não adianta a gente querer colocar a gente fazer sempre a mesma coisa dia após dia e ter uma expectativa diferente. Então, se você está fazendo da forma que você está fazendo e o seu filho não está aceitando, a gente tem que mudar. Se a gente quer ver um resultado diferente, a gente precisa colocar uma energia diferente, a gente precisa colocar uma ação diferente, para que a gente consiga mudar. Ou então a gente tem que mudar a nossa expectativa, porque se a gente tem uma expectativa muito alta, fazendo do jeito que a gente faz e esperando por ações diferentes, né, é algo em vão, não faz sentido. Não deixa de interagir, a sua interação aqui para mim é muito importante. Comentar, curtir, compartilhar, encaminhar para mais famílias, porque isso faz com que o Instagram mande para mais pessoas. E assim, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo, mais famílias vão ser beneficiadas com esse conteúdo também. Então, eu peço muito para que você faça isso. E para que você coloque em prática o que você está aprendendo aqui nessa live. Porque quando você transforma uma ação, uma informação em ação, você começa a ver resultados reais e práticos no seu dia a dia. Então, não deixe que esse conteúdo morra ou fique esquecido. Comece a colocar em prática, porque se já do jeito que você está fazendo não está dando certo, você concorda comigo que uma tentativa diferente ia fazer mais sentido do que você ficar tentando a mesma coisa que não funciona? Então comece a colocar essa informação em prática, para que ela vire realmente uma ação. E compartilha comigo os resultados. Eu tenho recebido tantas mensagens de mães me falando que mudaram algumas coisas do que viram nos meus vídeos e já estão tendo tantos resultados positivos, que já diminuiu batalha no momento da refeição, que o ambiente está mais tranquilo, está mais positivo, que a criança está muito mais receptiva. E isso é muito importante para mim, receber esse feedback de vocês também, tá bom?
Gostaram desse vídeo? Não deixa de dar sua opinião, deixar seu comentário, curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua presença aqui é muito importante para mim e faz toda a diferença a sua interação aqui comigo. Então não deixa de compartilhar com mais pessoas. Vocês me encontram também no Facebook, no Telegram, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Lá eu posto dicas valiosíssimas e muito práticas para você aplicar no dia a dia. Eu espero vocês por lá também. Beijos!